Hoje nós estamos vivendo um tempo desse, as vidas estão perecendo. Eu vejo aí os irmãos pregar o evangelho e vejo ninguém se movimenta. Não vejo aquela multidão de pessoas, aquela aglomeração de pessoas, como era no passado, quando os apóstolos, os discípulos pegavam o evangelho. O apóstolo Paulo ali, Pedro, quando começou a iniciar, a igreja ali, 3.000 almas se converteram, 5.000 almas se converteram, começou com 120 irmãos queridos, e dali passou para 3.000, 5.000 almas. A multidão afluía para ouvir falar de Jesus Cristo. Mas hoje, o que nós vemos? O que é que está acontecendo? O evangelho precisa ser anunciado, as pessoas precisam aceitar Jesus Cristo, serem salvas. Mas o que está acontecendo, queridos? O que está acontecendo com as igrejas, que não se entende, dissensões. Você já observou, quando alguém é religioso, ele fala da sua religião, ele defende a sua religião, ele fala que na sua religião tem salvação, ele diz que na sua religião tem um caminho, a verdade e a vida. Ele só defende a religião, mas em falar, o mais importante é falar de Jesus Cristo. Cadê, queridos? Ele é o Salvador, ele que salva, ele cura, ele liberta, ele transforma o homem, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas muitas vezes nós vemos aí as pessoas falando de religião. A minha religião é isso, é aquilo outro, defende a religião como se fosse tábua de salvação. Queridos, enumere quantas religiões tem aqui na terra. Diga aí quantas tem. Você vai perder as contas. Só na Índia tem milhares de religiões, milhares, incontáveis. Tem pessoas que adoram macaco, tem pessoas que adoram pássaros, elefantes. Só na Índia. Tem pessoas que adoram mortos. Aí vai um infindável número de religiões. Qual tem a verdade? Qual religião tem a verdade? Não é assim? E às vezes a gente fica ali, meu Deus. Uma diz que a verdade está na sua, a outra diz que a verdade está na dela. E fica aquela dissensão. O apóstolo Paulo, quando chegou, disse: meus irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Veja o que o apóstolo Paulo falou para as igrejas no passado, queridos. Fale a mesma coisa, fale a mesma coisa. Sejam unidos, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Clói que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Está Cristo dividido, queridos? Meu Deus! O apóstolo Paulo trouxe essa passagem chamando a atenção das igrejas hoje, queridos, para que não houvesse dissensões, não houvesse partidarismo, não houvesse separação. Mas o que é que nós vemos hoje? Separações, partidarismo. Não é assim que nós vemos nas igrejas? Essa é a realidade. Mas as almas precisam ouvir falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse: falais a mesma coisa, e ninguém pode pegar outro evangelho
que não é esse que vos proclamo. Sejais anátema se alguém pregar outro evangelho, e até o anjo do céu descesse aqui à terra e falasse outro evangelho. Sejais anátema, porque é maldito. Ninguém pode pregar outro evangelho, é a mesma coisa. Nós temos que falar a mesma coisa, queridos. Porque Jesus Cristo não está dividido. Jesus Cristo não está dividido. Ele é o mesmo, ele não mudou, queridos. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele não está dividido, queridos. Jesus é o mesmo. E nós podemos adorar. É a mesma mensagem, a mesma coisa que o apóstolo Paulo estava ali proclamando. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Glória seja dada, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não é sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o evangelho, queridos, que o apóstolo Paulo proclamava, como ele dizia, a mesma coisa. Eu não mudei, a minha forma de falar, de evangelizar é a mesma coisa. Não tem diferença alguma do que Jesus proclamava no passado. Estou falando a mesma coisa que Jesus nos ordenou que falasse. Dizer para a humanidade que as pessoas aceitem Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu os mortos, Ele venceu a morte, e Ele está ali, venceu Satanás. Venceu, deu um dado de vitória naquela cruz do Calvário, e ali ele pôde dizer à humanidade: eu venci, e vocês também sejam mais que vencedores também, porque Jesus venceu. Mas é assim, no passado existiam os costumes, as tradições, e naquela época, quando se falava, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, versículo 5. Na Escócia os homens usam saias, e na África eles usam vestidos, e nem por isso os cristãos escoceses e africanos irão para o inferno. Entenderam agora, queridos, a diferença que existe na cultura daquela nação no passado? No passado eles se vestiam revestidos com vestes. Jesus usava vestido. João capítulo 19, versículo 23. Sendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E depois de glorificado, Jesus é descrito por João como vestido até os pés de um vestido comprido. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Se a gente trocar a palavra traje ou vestido, fica mais fácil de entender. Traje, trocar a palavra traje por vestido, porque o costume daquela época era vestido. O livro de
Apocalipse diz que no futuro salvos usarão vestidos. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, a quem ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e de parte o cordeiro, diante do cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O próprio Deus mandará vestir os marcos de vestidos, e cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que coisas ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então o próprio Deus mandará vestir os mártires de vestidos, e a cada um foi dado uma comprida veste branca. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Podemos concluir que cada país e época tem a sua cultura. Ou seja, se fosse para vestirmos conforme os costumes bíblicos, então todos os pregadores de doutrina de roupas estão fora da doutrina e deveriam estar de vestidos. Deveriam estar trazendo vestidos. Porque se fôssemos pregarmos aqui roupa, então nós teríamos que estar vestidos de roupas compridas. É assim, vestidos. Deveriam andar de vestidos, pois terno e gravata não existia naquela época. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porém o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração, queridos, não o que está diante dos nossos olhos. Se o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha o coração. Porque Deus falava para Samuel: olha, Samuel, vai-lhe escolher ungir o rei de Israel, o rei de Israel, da casa de Jessé, da Lamita. Vai lá e escolher o rei de Israel. E quando chega ali, tinha ali Eliabe de alta estatura, o físico, o porte físico, alta estatura. Ele pensou: deve ser Eliabe, o escolhido por Deus para ser rei. Só que Deus fala: olha, Samuel, porque não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está dentro dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E ali, queridos, apesar de Davi ser de baixa estatura, Deus escolheu Davi. Veja ali como é que Deus olha, não vê como nossos olhos, como nós vemos, mas Deus olha, Ele vê com os olhos, olha para o coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, hoje, glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor, Ele tem falado dessas promessas de buscar as ovelhas perdidas. Quantas ovelhas perdidas nesse mundo, queridos? O Senhor tinha ali as 99, eram 100 ovelhas.
E tem uma canção muito antiga que as pessoas conhecem. Eram 100 ovelhas, mas faltava um. Das 99, faltava um. E Deus ali, foi o pastor, foi buscar aquela ovelha que faltava. E aquela ovelha que faltava, querido, significa o quê? Que as nossas vidas, aqui na terra, cada um de nós, somos essa ovelha perdida da casa do Pai, que precisa voltar ao rebanho, precisa voltar. E não pode, queridos, esse mundo tem as suas armadilhas, e nós não podemos cochilar, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Ah, será que eu vou ter nesse mundo os meus planos nesse mundo, na minha vida, eu vou concluir o plano da minha vida, simplesmente neste mundo, eu possa conseguir fazer tudo conforme as minhas próprias forças. E quando Jesus começa a falar que há esperança em nossas vidas, sempre foi Ele, e sempre vai ser Jesus Cristo, a nossa esperança de salvação. Os planos de Deus, os propósitos de Deus em nossas vidas, queridos, Ele espera de nós para que Ele possa concluir nossas vidas, mas para isso depende de nós. O nosso compromisso com Deus é que vai determinar o que Deus tem para nós. Os nossos propósitos vai depender do que Deus Ele quer para nossas vidas, queridos. Mas para isso nós temos que pegar a nossa vida a Jesus Cristo. Nós fazemos planos aqui na terra, olha, eu quero fazer isso e aquilo, mas no final das contas, muitas vezes não dá certo, muitas vezes nós não conseguimos aquele plano que nós almejávamos aqui na terra, está tudo errado, mas nós temos que confiarmos no Senhor. Ele diz, confia no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará em nossas vidas. Nós temos que confiar, queridos. Jesus Cristo, hoje nós podemos receber em nossas vidas, e nós podemos falar para a humanidade que a nossa esperança, ela é bem viva. A esperança de Jesus Cristo, ela é bem viva em nossas vidas e nos faz alegrar nesse mundo, nos faz regozijar nesse mundo, querido. Porque Jesus Cristo, Ele diz que nos concede vida e vida com abundância. A nossa vida começa a transbordar de alegria, de felicidade, porque Jesus Cristo nos concede, queridos, em nossa vida essa alegria. O mundo não consegue preencher esse vazio de nossa alma, não. Nós temos decepção, tristeza, mas com Jesus é diferente. Apesar das vezes das lutas, das provas que nós possamos enfrentar, Jesus Cristo não nos desampara, não. É 24 horas por dia nos ajudando para nós erguermos aqui a cabeça e dizemos, temos sim, confiamos em Deus, aceitamos o seu Filho amado Jesus Cristo, podemos sim glorificar Ele, vem dizer seu santo nome, porque Ele é vivo. Ele é vivo, Ele venceu a morte. E nós também podemos glorificar Ele, dizemos, Senhor, já passamos da morte para a vida, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ontem, Senhor, no passado éramos trevas, e agora, Senhor, somos luz aqui na terra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter mudado a minha vida. E Jesus quer mudar também, querido, as nossas vidas aqui na terra. Jesus quer mudar, transformar contas, palavras
palavras do Evangelho, Jesus falou para a humanidade no passado, e hoje ela ressoa nos quatro cantos da terra. Ela ressoa nos quatro cantos da terra. Quantas palavras lindas e maravilhosas Jesus proclamou no passado. A mulher adúltera que estava ali, as pessoas já queriam apedrejá-la porque ela tinha cometido um ato de adultério. Mas quando chegava ali diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta aos seus acusadores: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram todos embora, não ficou um. Mas Jesus também: eu não te condeno, mas tem uma coisa, mulher, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então nós, queridos, Jesus recomenda a nós, como ele diz: não peques mais. Vai, não peques mais. Se tua vida no adultério, ele diz: vai, não peques mais. Deixa aquela vida, aquela prática, aquela atitude na tua vida, deixa. E vai, não peques mais. Jesus quer mudar a tua vida. E para isso você, queridos, tem que ter essa coragem. Tem que ter essa coragem. Diante desse mundo, você não pode se deixar covardar, não. Diante desse mundo vil pecador, não, filho. Nós temos que termos coragem para enfrentarmos as coisas que têm nos feito levar nos caminhos, nos levar aos caminhos tortuosos. Então nós temos que termos coragem de dizer não a essas coisas. E de falarmos que existe sim uma esperança nas nossas vidas. Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer nos fazer um novo homem, uma nova jovem, um novo, não é? Longe das drogas, longe do pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje estamos aí enfrentando ideologias que se confundem com a nossa crença. Quantas ideologias estão sendo inventadas aí no mundo? E ação do homem. E às vezes não só na religião, mas também neste mundo de pecado. Quantas ideologias? Eu vou citar só uma ideologia. No passado, quantas pessoas abraçaram essa ideologia? Usaremos o idiota, útil na linha da frente, e incitaremos o ódio entre as classes. Destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caem das mesas, das nossas mesas. O Estado será Deus. A minoria organizada vencerá a maioria desorganizada. Quem escreveu isso? Lenin, queridos. Era o comunista no passado. As ideologias no passado, muitos ali no passado abraçaram essa ideologia. Quantas coisas inventadas pelo homem, quantas coisas inventadas por esses homens, e muita gente que aceita essa ideologia. É luta de classe, pobre contra rico, rico contra pobre, ninguém se entende mais, é distensão, um querendo, um acusando o outro, joga uma classe contra outra classe, destrói a família, destrói a moral, a espiritualidade e a fé, e ainda diz que o Estado agora é Deus, o Estado é Deus. Essas ideologias que têm se espalhado pelo mundo, só Deus tem misericórdia, queridos. E não brinque não, as pessoas estão brincando com ideologia deste mundo, e até que questão políticas também. A igreja, queridos, tem se envolvido com questões políticas. Meu Deus,
aí há o envolvimento do evangelho, da religião com a política. Meu Deus, as coisas não estão ficando boas não, querido. Se nós não tivermos cuidado, a igreja do Senhor tem que estar perseverando. O evangelho, ele é puro e genuíno. Ele é separado das coisas, né, dos costumes, das coisas que o mundo tem levado as vidas a destruir vidas. Mas o evangelho é puro e genuíno, ele é separado. Ele faz diferença em nossas vidas. Quando o evangelho chega em nossas vidas, ele transforma as nossas vidas, faz um novo homem, um novo jovem. E o mundo, com as suas hostes, os seus oferecimentos, perdem validade em nossas vidas. Apesar do apóstolo Paulo dizer, olha, apesar de eu estar nesse mundo, mas nós temos que enfrentar toda essa realidade que existe nesse mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o nosso pão, nós temos que nos socializar com todos. Inclusive o evangelho é proclamado a todos, sem acepção de ninguém, em todos os lugares onde se trabalhava, aonde ele tinha ali algum trabalho, alguma atividade na igreja, mas o evangelho era proclamado em todos os lugares. Não havia acepção de ninguém, mas apesar dele ter dito, olha, existe, o evangelho é puro, é genuíno. Se alguém pegar outro evangelho, até um anjo do céu, descesse aqui até, olha, sejais, é maldito, ninguém aceita não. O evangelho é puro, genuíno, é separado deste mundo. Então o evangelho que transforma nossas vidas, como diz ali, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é